E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é a medida do ângulo B? E para responder a esta pergunta, nós vamos resolver um problema que envolve esta imagem que nós temos aqui à direita, na qual nós conhecemos apenas um dos ângulos externos deste triângulo. E nós precisamos determinar a medida do ângulo B, que representa outro ângulo externo do triângulo. Mas antes de irmos para a resolução deste problema, já deixe o seu like nesse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas aqui no YouTube e não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora para a resolução deste problema. O nosso objetivo é determinar a medida desse ângulo B, e começando aqui por este ângulo que mede 148 graus, nós sabemos que este ângulo é o ângulo externo em relação a esse ângulo A interno ao triângulo, e que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. E nós podemos utilizar esta informação para determinar a medida desse ângulo A, uma vez que o ângulo A, eu vou deixar aqui indicado de vermelho, ele será igual a 180 menos 148. E ao resolvermos este cálculo, nós sabemos que a medida do ângulo A será igual a 32 graus. E agora que nós já determinamos esta medida do triângulo ABC, nós podemos observar que nós temos essas marcações aqui no triângulo que se referem aos lados AB e AC. E essas marcações indicam que aqui nós temos um triângulo que é isósceles, ou seja, ele possui dois lados congruentes. Mas o que nós podemos afirmar a respeito de um triângulo isósceles? Nós sabemos que quando um triângulo é isósceles, ele possui dois lados congruentes e também possui dois ângulos congruentes, que são os ângulos da base. E a base desse triângulo isósceles é o lado BC. Ou seja, então os dois ângulos que nós temos aqui nessa base, eles são congruentes, tanto o ângulo C quanto o ângulo B. E como eles possuem a mesma medida, nós vamos identificar essas medidas com a letra X. Mas como isso vai nos ajudar a determinar o ângulo B? Uma vez que nós descobrirmos a medida do ângulo X, para determinar a medida do ângulo B, basta subtrair a medida de X de 180. Mas primeiro vamos nos concentrar então em determinar as medidas desses dois ângulos que nós indicamos por X, uma vez que eles são os ângulos da base desse triângulo isósceles e portanto eles possuem a mesma medida. E é por isso que nós estamos utilizando a mesma letra para representar esses dois ângulos. Mas além dessas informações, nós também vamos levar em consideração que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E nós sabemos que os ângulos internos deste triângulo são o ângulo A, que é igual a 32 graus, o ângulo B, que é igual a x, e o ângulo C, que também é igual a x. E se eu somar as medidas desses três ângulos, o meu resultado deve ser igual a 180 graus. Portanto, eu posso somar 32 com x e com x novamente. E assim, eu terei a seguinte igualdade, que 32 somado com x novamente deve ser igual a 180 graus, uma vez que nós estamos utilizando este resultado. E aqui neste ponto nós temos uma equação de primeiro grau. E nessa equação, observando aqui o membro esquerdo da igualdade, nós podemos notar que nós temos dois termos semelhantes, que são x e x. Portanto, eu posso somar x mais x, que é igual a 2x. E como o meu objetivo é resolver esta equação, eu posso isolar o x aqui no membro esquerdo. E eu posso começar subtraindo 32 em ambos os membros da igualdade. E assim eu terei o seguinte: 32 mais 2x menos 32, que deve ser igual a 180 menos 32. Agora, aqui no membro esquerdo eu tenho 32 menos 32. E esses dois números vão se cancelar. E assim, no membro esquerdo vai me restar apenas 2x. Enquanto que no membro direito eu tenho 180 menos 32, cujo resultado é igual a 148. Aqui nesse ponto eu sei que 2 vezes x é igual a 148. E a operação inversa dessa multiplicação é a divisão. Portanto, eu sei que x é igual a 148 dividido por 2. E ao resolver esta operação de divisão, eu sei que x é igual a 74. Ou seja, cada um desses ângulos aqui da base do triângulo, eles medem 74 graus. E assim eu já identifiquei as medidas dos três ângulos internos do triângulo ABC. No entanto, o meu objetivo é determinar qual é a medida do ângulo B. E o ângulo B representa o ângulo externo em relação a esse ângulo C, cuja medida é igual a 74 graus. E nós sabemos que esses dois ângulos, B e 74, eles são suplementares, ou seja, a sua soma é igual a 180 graus. Portanto, para determinar a medida do ângulo B, basta subtrair 74 de 180. Ou seja, resolver a seguinte operação: 180 menos 74, cujo resultado é igual a 106. E desse modo, eu sei que a medida do ângulo B é igual a 106 graus.
E você conseguiu compreender como nós resolvemos este problema? Você já conhecia essa propriedade do triângulo isósceles que nós utilizamos aqui, na qual nós sabemos que os ângulos da base possuem a mesma medida? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução deste problema. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Nós temos uma playlist que envolve apenas a resolução de problemas que envolvem ângulos e triângulos. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.